Com grande proveito, encerraram-se as doutrinações. Todos os socorridos foram conduzidos ao aeróbus para serem transportados à colônia. Esse fato é comum na maioria dos centros espíritas, mas pode acontecer de os socorridos serem levados a postos de socorro ou, em outros centros, a locais de amparo e socorro, pequenos hospitais nesses mesmos centros espíritas. Foi feita a prece de Cáritas e de encerramento. Os trabalhadores desencarnados do local jogaram fluidos, energias benéficas, sobre os presentes. Maurício novamente elucidou-me. Os encarnados, e mesmo grande parte dos desencarnados, ainda não vivem a fé, a fidelidade a Deus, porque, se assim fizessem, cada indivíduo seria um polo dinâmico de energias balsamizantes, harmoniosas e curativas. Mas como ainda não chegamos a isso, há no final da reunião uma união mental dos responsáveis por este local. Consequentemente, eles projetam energias mentais saturadas de luz, paz e afeto, enchendo o ambiente e as pessoas de vitalidade. Esclareço que essas energias só permanecem quando sustentadas por quem as emite. Apesar de todo o ambiente estar assim saturado, só se beneficiam dele aqueles que, por meio do sentimento afetivo, sintonizam-se com essas vibrações de amor e de afinidade espiritual. Nossa, isso aqui é o que a gente sempre fala, né? Parece que uma confirmação. Esses fluidos... Mas, às vezes, Ana, eu tenho uma dúvida do seguinte, eu estava pensando, quando a gente está, por exemplo, passando mal, a questão hormonal, várias questões físicas, elas afetam também, não? Às vezes, assim, eu tenho me questionado muito sobre isso. Até a questão mesmo, quando eu falo ali em Deus, né? Eu falo assim, gente, essa entrega a Deus tem que ser total, e realmente essa crença em Deus tem que ser total, porque a gente é muito pequenininho dentro disso. Quando a gente pensa em que às vezes um hormônio muda a nossa, o nosso jeito de ser, né? Assim, um mal-estar, às vezes tem um mal-estar, a gente fica com um pouco mais de mau humor, ou mais triste. O quanto que o corpo físico afeta tudo isso, às vezes me chama atenção, né? Também nisso. É verdade. Pode falar, Tchê. Veja só, resumindo o que a Diva falou, tá? Ainda não vivemos a fé. Bom, cara, quando eu vejo aquele livro, quando eu li aqui com vocês, aquele livro de Francisco de Assis, é muito emocionante, é muito forte. Aquilo que é viver a fé. Não só ele, como muitas santas mulheres também, passam por todos os problemas de hormônio, mas eu não posso falar. Mas eu sei o seguinte, que, por exemplo, o homem que tem muita truculência, principalmente no período de Francisco, ele negou tudo, cara, negou até a riqueza. Entende? Aí com ele fala, ainda não vive a fé, a fidelidade a Deus. Isso eu já contei para vocês, que tem aquela passagem de Paulo de Tarso, e em tudo dá desgraça, pois essa vontade do Pai. Eu vou falar para vocês. Antigamente não podia nem falar isso, porque quando eu falava, eu não emocionava tanto que eu entrava em êxtase. E aí, com o passar do tempo, veio as instruções para mim. Tudo agradecer a Deus. Eu até já comentei isso com vocês. Falei assim, pô, mas eu vou viver todo o tempo vivendo, vou virar um carola? Vou virar um santo? Tudo tem que ganhar, mas cara. E aí, com o tempo, fui aprendendo. E não é aquele parar, prostrar, simplesmente você dá mandar uma mensagem de agradecimento, uma coisa simples, entende? Mas isso tudo levou tempo. E a gente não vive ainda nessa fé. É isso só que eu queria falar. Esses estudos que a gente faz desses tratamentos energéticos, uma das coisas que é muito colocada
é que a gente é fruto do nosso ambiente. Então, a gente é muito influenciado pelo ambiente. E isso que a Diva colocou, dessas mudanças hormonais, tem tudo a ver com o ambiente que a gente vive, né? Porque muito dessas mudanças, dessas questões físicas que a gente sente, tanto de doença autoimune, de alteração hormonal, são intoxicações do nosso ambiente, né? E porque a gente não vive naturalmente hoje, a gente é intoxicado pela alimentação, até pelo ar, né? Olha o que está acontecendo, não é natural a fumaça que está agora. Então, eu entendo que isso que a Diva colocou são dois pontos. Um é o nosso desafio de como reagir perante as questões os traumas, as questões que a gente vive, e daí a gente vai criando pontos que vão virando doenças, e a outra é que a gente é fruto do nosso meio, né? Talvez para ser dessa forma ali, para ser uma fonte de energia, e do corpo, ser reflexo disso, a gente talvez tivesse que se isolar da sociedade, né? Tem gente que faz isso, né? Só que daí me vem também um questionamento que quando a gente se isola demais, a gente perde a função de ser humano, né? Porque a gente não veio aqui para passar em branco ou para cuidar só do nosso umbigo, né? Pode falar, Diva. Jair está primeiro, não? Não, acho que foi você primeiro. Coisa rápida, é rápida. Pode Então falar. pode ir, vai, Diva, vai. Não, é que nessas horas eu penso o seguinte: quando o Jair falou lá, agradecer a Deus, que a tudo dá graças porque Deus, né? Essa hora é que eu sinto assim, tudo vem de Deus, porque assim, se fosse deixar nas nossas mãos, haveria uma confusão, porque realmente, gente, um dia você acorda bem porque está assim, outro dia você acorda mal porque está assado. Eu acho que o trabalho da gente realmente é aquele de se controlar dentro disso. Como, né, a gente pode até ter a noção, eu estou mal porque eu estou com um problema X, Y, Z, e aí eu me controlo, eu tento me controlar, mas ainda eu sofro essas influências, como você está falando, Ana, mas eu vejo assim, isso me dá, é engraçado, para mim isso me dá mais fé em Deus, porque é mais entrega a Deus, mais assim, está tudo nas mãos de Deus. Ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, que ele não vai deixar, entre aspas, né, nos punir, porque ainda somos tão frágeis, que até o corpo ainda sabe, nos abala. Então, é uma fragilidade ainda muito grande. Então, não tem ele deve olhar para a gente com tanto carinho, como se a gente fosse tão pequenininho, gente. Não é que eu estou passando a mão na cabeça da gente, não, sabe? Não é isso. Mas a gente tem a nossa obrigação, sim, de controle, autocontrole, desse trabalho interior da gente, mas há muito mais em tudo isso, eu acredito. Eu queria falar justamente aquilo que a Aninha falou. Eu também fico com essa dicotomia, essa dúvida. Por exemplo, a gente está aqui, como a Ana falou, né? No meio ambiente que a gente vive, a gente fica castrado, fica só com força do ambiente, como ela acabou de falar aí. E justamente nas férias, quando eu saía para andar na área rural do Brasil, eu sentia a diferença, sabe? Eu via luz em tudo que é lugar, entrava êxtase com uma facilidade, tudo era tudo espetacular. Mas aí voltava aquela coisa na minha cabeça, pô, mas você não tem que estar só aqui, você tem que estar do outro lado. Isso que a minha falou. Então, quer dizer, a gente tem que saber dosar, né? É só isso que eu queria falar. É isso aí que
que eu penso, mas é o desafio de estar aqui, esse, né? A gente conseguir mediar, e às vezes a gente tomba. E daí é o que a Diva falou, é a confiança no que existe, sim, algo maior que nos conduz, né? Esses fluidos, energias, são maravilhosos, fazendo muitos desencarnados chorarem emocionados. Parece uma chuva fininha e colorida cair do teto, iluminando suavemente o local com aroma agradável. Concentrei-me e abri meu coração para recebê-los. Por segundos, senti-me molhada, senti a luz entrando nos meus poros. É uma alegria indescritível. Eu achei isso aqui tão interessante, porque fala de novo que é uma força mental, né? Que a gente vai para esse estado com o pensamento. A reunião... Oi, pode falar. Isso. Ela está descrevendo porque ela está sentindo, mas nós também sentimos. Como a gente está nesse ambiente que você falou, o nosso espírito isso vai, mas a gente sente uma coisa diferente, sente uma alegria, sente bem-estar, não sente a plenitude como ela está sentindo aí, porque ela está no plano espiritual, então ela não está tão embotada na carne como nós estamos, mas nós também sofremos isso. Isso é o que eu queria falar. Tanto faz ser espírito ou encarnado, todos são beneficiados. A reunião terminou e acenderam as luzes. Os encarnados conversavam amigavelmente. Aproximei-me de minha mãe e a beijei, e depois papai. Saíram todos, apagaram as luzes e fecharam o local. Mas não ficou escuro no plano astral. O trabalho continuaria por muitas horas. Minutos depois, Maurício chamou-me para voltarmos à colônia. Ainda não sabia volitar até lá sozinha. Lourenço acompanhou-nos. Para sair da colônia, os internos necessitam de autorização. Os que já têm conhecimento e trabalham são chamados de moradores e também necessitam dessa autorização. Só transitam sem ela os que trabalham nos dois planos, na crosta e na colônia. Todas as minhas vindas ao plano físico eram com permissão. E só depois de muito tempo é que pude vir sozinha. As colônias são lugares seguros, de paz, saturadas de energias edificantes. Entre os encarnados, as energias são heterogêneas e podem ser perigosas para alguns desencarnados despreparados. Estava feliz, queria aprender a ser útil. Sabia que não bastava só a vontade para servir, necessitava saber. Sempre amei o centro espírita, a doutrina espírita. Ter assistido a uma reunião proveitosa alegrou-me mais ainda. Olhando o firmamento com suas inúmeras estrelas, agradeci a Deus. Tinha muito que agradecer e nada a pedir, mas roguei. Pai, alimenta minha vontade de aprender e de ser útil. Volitar é tremendamente agradável. Capítulo 22. Hospital. Visitei o laboratório onde nosso amigo Antônio trabalha. Ele é um estudioso e pesquisador. O laboratório, assim o chama, é um lugar de estudos, grande e muito bonito, onde fazem remédios. São medicamentos que colocam em água para tratamento de desencarnados e encarnados. Fica na parte dos fundos do Hospital da Colônia São Sebastião. Normalmente, todas as colônias têm essa parte laboratorial. São 6 os estudiosos que trabalham lá. Antônio tem o maior carinho e orgulho desse recanto. Recomendou-me ao entrar. Menina Patrícia, preste atenção e não esbarre em nada. Mostrou-me tudo.
Eles pesquisam novas fórmulas de remédios. Quando os visitei, estavam empenhados na pesquisa de um tratamento mais eficaz para desintoxicar desencarnados dependentes de tóxicos. Os viciados socorridos ficam numa aula do hospital, perto do laboratório. Antônio e seus colegas trabalham e estudam muito. Amam o que fazem. E muitos encarnados pensam que os desencarnados não trabalham, nem estudam ou pesquisam. Como Deus é misericordioso, não dando aos desencarnados a ociosidade. Antônio, indaguei, esses remédios só servem para desintoxicar os desencarnados? Estamos pesquisando para esse fim. É triste ver esses irmãos sofrerem, mas nada nos impede de estender também a ajuda a encarnados intoxicados. E aí, como farão para os encarnados, para que os encarnados tenham esse tratamento? Bem, sempre que descobrimos um remédio, uma nova fórmula de tratamento, podemos passá-la a encarnados estudiosos e afins. Também os socorristas que trabalham em ajuda a viciados podem administrá-la a eles. Fiquei fascinada com esse local de estudo e pesquisas. Conheci também o lar de Antônio Carlos, ou o seu recanto, como o chama. Ele gentilmente me levou. Mora em outra colônia tão bonita e agradável como a de São Sebastião. Aliás, todas as colônias são lindas. Mora com uma de suas filhas, numa casa muito bonita. Recebeu-nos festivamente. Papai não para aqui, disse Neuzeli. Diz que mora, mas vem só a passeio. Sorrimos alegres. O recanto de Antônio Carlos é um quarto na casa, que tem uma estante abarrotada de livros, uma escrivaninha, uma cadeira e um pequeno sofá. Aqui escrevo a maioria dos meus romances, explicou. Venho aqui quase só para escrever. Você não escreve também na casa do escritor? Sim, tenho lá também uma sala que utilizo. Tenho muitos afazeres, graças a Deus. Antônio Carlos é uma pessoa estimadíssima, alegre, instruída e simples. Foi um passeio agradabilíssimo. Visitei o hospital com Maurício. Ele foi trabalhar e me levou. Hospital é sempre hospital. Não é lugar de alegrias. Também não é de tristezas, mas de esperança. É grande, enorme. Os hospitais das colônias são normalmente assim. Nas grandes, há vários hospitais localizados em alguns de seus ministérios. Nas médias e menores, normalmente há só um hospital, mas sempre grande. Os imprudentes são muitos. Nas colônias, seus governantes dão muita atenção ao bem-estar, à saúde espiritual de todos os seus abrigados. Governantes, sim, porque em todos os locais, até no plano espiritual, há alguém responsável que oriente e administre para o bem-estar de todos. É sempre bom visitar um hospital, seja no plano material, seja espiritual. Passamos a entender melhor e a ver o devido tamanho dos nossos problemas e a despertar em nós a necessidade de fazer algo em favor dos que sofrem. Maurício ama o hospital. Hospitais são o lar dele. O hospital para crianças está na parte do educandário, e é muito bonito e simples, além de grande. Nele ficam crianças e jovens em recuperação. Normalmente não trazem enraizadas doenças, e os reflexos neles são muito fracos, logo estão bem. O hospital que visitei é para adultos, e só conheci a parte destinada aos doentes que estavam melhor. Maurício disse-me que ainda teria muito tempo para conhecer todo o hospital. Portanto, o restante ficaria para nova oportunidade. Ao seu redor havia jardins e canteiros floridos.
com bancos confortáveis, onde os internos em recuperação passeavam e conversavam. Ana, Oi, oi. Ana, como se você estivesse descrevendo aqui, né? Os encarnados, né? Até o começo ali que ela comentou que algumas pessoas vão para ajudar e ser ajudado também, né? Porque você vê o sofrimento do outro, você acolhe o outro e vê que os seus problemas são... Nossa, descrevendo totalmente o que temos aqui, né? Muitas pessoas fazem isso, né? Ir para o hospital, ajudar a fazer, muito interessante. é verdade, é muito semelhante, né? Por isso que dizem que o que a gente trabalha nesse plano é a mesma coisa que a gente vai trabalhar no próximo, né? Então, a descrição dela é assim, nesse ponto de hospital, de acolher, de ajudar, de fazer o centro de recuperação ali dos, né, de jovens. Nossa, bem. É muito, muito semelhante. O que ele colocou antes também das medicações, né? De que eles estudam lá e depois passam as medicações também, achei muito interessante. Maurício, você mora aqui? Não, tenho meu cantinho na terra, no posto de socorro do Centro Espírita. Trabalho lá e aqui. A frente do hospital é muito bonita, possui grandes pilares. É pintado de branco e bege claro. Na entrada está a recepção. Ali é informado todo o andamento do hospital, desde onde se acham os trabalhadores e quem são os internos. Possui muitas dependências, partes ou alas, como são tratadas nesta colônia, e os pavilhões. Digo nesta colônia porque as designações variam conforme o local. As alas são divididas e designadas por letras e números, A, B, C, 1, 2, 3. Na ala direita, nos fundos, estão as moradias de alguns de seus trabalhadores. As enfermarias são salas grandes, bem ajeitadas e com banheiros. Nem todas têm o mesmo tamanho. Umas são maiores, outras menores. Existem enfermarias masculinas e femininas. Depois da recepção, há o salão de orações ou prece, onde internos oram independentemente da religião que tiveram quando encarnados. Nele, há somente cadeiras confortáveis e suas paredes são brancas e sem adornos. Na frente, há uma parte mais alta, onde em certas horas do dia, orientadores fazem orações em voz alta. Muitos internos imaginam nessa parte mais elevada, cerca de 10 centímetros, altares, imagens, oratórios, etc., de que gostam e onde costumavam orar. Existe ali quantidade muito grande de fluidos salutares, beneficiando os que oram. Na frente do salão de orações, há uma pequena biblioteca que os internos podem frequentar. Os trabalhadores do hospital oferecem aos internos livros doutrinários e também o Evangelho para os que querem ler. Os internos atendidos, infelizmente, são muitos e dependerá deles mesmos o tempo que lá permanecerão. Segui Maurício, que ia explicando o que havia em cada ala. Entramos numa enfermaria. Ouvia-se o zum, zum, zum. Conversavam entre si. Quando entramos, todos se calaram e olharam amorosamente para ele, que com carinho e atenção foi de leito em leito. Conversava, sorria, animava e esclarecia. Fiquei ao seu lado só observando. Quando saímos da primeira enfermaria, indaguei. Por que pararam de conversar com sua chegada? Talvez por saberem que lhe dou atenção e carinho. Por que você não tenta me ajudar? Vou tentar.
Maurício, o hospital recebe muitas visitas? O hospital recebe visitas de grupos de estudos e de pessoas como você, que querem conhecer e aprender. Os internos também são agradecidos pelas visitas. A maioria deles as recebe em dias e horários próprios, de amigos e parentes, e lhes são muito agradáveis. A enfermaria seguinte era feminina. Pus-me a ajudar. Ajeitei-as no leito e indaguei como estavam. Só por terem alguém com quem falar de suas mágoas e queixas, sentiam-se melhores. Fui com Maurício às 5 enfermarias. Cansei-me. Pela primeira vez na colônia, senti-me cansada. Ana, Oi. veio um negócio aqui na minha cabeça agora, interessante, que assim, eu queria fazer compartilhar. A gente estava pensando assim, como lá parece com aqui. Na verdade, eu acho que é o contrário, né? Aqui é a parte grosseira de lá. É verdade. Assim, eu fiquei assim, eu acho que é o contrário. Lá é a parte, né? Lá é o real. É o real, né? É o mais límpido, né? É o mais verdadeiro, né? Vamos dizer assim, né? O que deveria ser mais verdadeiro. E nós somos vamos o lá, falsificado, o genérico. Reflexo, né? Que estamos precisando de melhorar a fórmula, não é não? É verdade, né? É verdade. Bom pensar, bem pensado isso. Outra coisa que me chamou a atenção aqui, eles colocarem a questão da atenção, né? Do ouvir que cura. E é a mesma coisa que a gente sabe aqui, né? Às vezes, o que a pessoa precisa é só ser ouvida, né? Então, vamos lá. Tá aí o remédio passado por eles, né? Olha, um dos remédios. Uma super orientação. E é um desafio também a gente aprender a só ouvir, né? Porque a gente sempre tem uma... Eu, pelo menos, tenho que, o tempo todo, não precisa passar, não precisa falar nada, é só escutar. Porque, às vezes, o que a pessoa não... Até fica pior, né? Se você diz alguma coisa. Não, às vezes a pessoa só precisa falar a dor dela e pronto.